Edu, um belo jogo de futebol. Foi o que vimos no Allianz Arena. Acho que em dois lances, apesar de todas as chances que o grande time do Palmeiras criou, apesar das grandes defesas do Kozlinski, mas os dois gols do Palmeiras, né? O primeiro, uma bobagem do Maxwell, dando uma voadora ali para cima do Mike dentro da grande área, uma imprudência muito grande. E no segundo, lance acidental, né? Que o Wesley bate pro gol, claro, o cara tá na entrada da área, ele estava jogando do lado esquerdo, ele é destro, trouxe por dentro e bateu, até caiu, ele estava desequilibrado, bateu e caiu e ficou olhando a bola desviada. E aí, ela nesse desvio mata o Kozlinski, que estava inteiro no lance, absolutamente inteiro para fazer a defesa, o chute não foi forte, mas quando há o desvio fica difícil para o goleiro, porque ele já estava caindo para o seu lado esquerdo e a bola se aloja no cantinho direito, nesse desvio para cima exatamente do Ronaldo Alves. Então, o Guarani teve um comportamento muito bom no segundo tempo, encarou o Palmeiras de igual para igual. Se o Palmeiras teve mais chances, é uma verdade, mas que o Guarani criou ótimas oportunidades, subiu a sua marcação e acabou levando muita preocupação para o Palmeiras com o placar em apenas 1-0 para a equipe da casa, também é uma verdade incontestável. E em cima disso, apesar do resultado não ter vindo, o Guarani deixou uma ótima impressão pelo segundo tempo. Na primeira etapa achei o time um pouco tímido, esperando demais o Palmeiras, ficando demais na marcação estratégica atrás da linha da bola, o que permitiu ao Palmeiras praticamente o domínio da partida nos primeiros 45 minutos, culminando com o gol aos 49 do primeiro tempo, também por aquilo que nós já descrevemos aqui, a completa e total irresponsabilidade, intempestividade do jogador Maxwell, que inclusive estava recompondo do lado contrário. Ele vinha jogando do lado direito, o lado esquerdo era do Júlio César, e ele voltou, uma bola dividida dentro da área, sem maiores consequências, era só encostar no Mike que nada iria acontecer, e ele se joga irresponsavelmente na bola, sobe demais o pé, não acerta a bola, e de raspão acerta o rosto do jogador do Palmeiras, e aí entrou o recurso eletrônico e o penal anotado. É bem verdade que houve predomínio do Palmeiras no primeiro tempo, mas o jogo iria para o intervalo em 0-0, que seria um grande negócio para a equipe campineira. No segundo tempo, perdendo, o Guarani subiu um pouco, tratou de pegar o Palmeiras dentro do seu campo, subiu um pouquinho o seu meio-campo e agrediu o Palmeiras. Tudo bem que sem a bola corria grandes riscos de tomar o segundo gol, a ponto de ter transformado o seu goleiro, Kozlinski, no principal personagem da partida pelo lado do Guarani. Mas foi um time raçudo, de personalidade, que mostrou muita confiança no próprio taco e que poderia sim ter empatado. E aí um outro acontecimento dentro da partida que acabou, mudando um pouco a sorte do jogo. Por volta de 37 minutos, Rodrigo Andrade foi expulso, para mim por excesso de rigor da arbitragem, que flagrou lá uma ameaça de cotovelada num roça-roça dele, num enrosca-enrosca no chão com o jogador do Palmeiras. Com a saída do Rodrigo Andrade, no momento em que o Guarani rondava perigosamente a meta do Everton, aí houve uma queda natural, porque com um jogador a menos fica extremamente difícil equilibrar as coisas. Fica muito difícil tentar, obviamente, contra um time do poderio técnico do Palmeiras, que já tinha em campo o Rafael Veiga, que estava no banco poupado, que já tinha em campo o Dudu, que estava no banco também poupado, que já tinha o Piquerez, que já tinha o Danilo. Então vejam, esse é o principal indicador da qualidade do futebol do Guarani e dos riscos que ele impôs e dificuldades ao Palmeiras no segundo tempo. O Abel Ferreira lançou mão de 4 titulares, não vou dizer do Wesley, que entrou no lugar do Scarpa, mas Danilo, Rafael Veiga, Dudu e Piquerez, 4 titulares absolutos que estavam no banco, e o Abel, sentindo que a cuíca estava roncando, deu uma fortalecida no seu time. Mesmo com a entrada desses grandes jogadores titulares absolutos,
da equipe do Palmeiras, o Guarani não arrefeceu e continuou correndo o risco de tomar o segundo gol, mas também correndo o bom risco, entre aspas, de empatar a partida. Então a partida foi, o jogo como um todo no segundo tempo foi muito agradável, dois times altamente agressivos, com muitas oportunidades criadas de ambos os lados, e aí no finalzinho, aos 48, um chute do Wesley, um desvio acidental em cima do Ronaldo Alves, que já havia salvado a equipe do Guarani por 3 oportunidades. Ela matou na trajetória, tirando completamente da jogada o Kozlinski e o segundo gol do Palmeiras. Essa é a história do jogo, em dois tempos absolutamente distintos, onde na segunda etapa o Guarani jogou muito mais do que no primeiro tempo e o Palmeiras também criou mais oportunidades do que na primeira parte do jogo. Entendo que o penal intempestivo, irresponsável, imprudente do senhor Maxwell e a expulsão do Rodrigo Andrade contribuíram decisivamente para que o Guarani não saísse da capital paulista, pelo menos com o placar de igualdade nesta tarde de futebol de ótima qualidade em São Paulo. Meu caríssimo Edu Pinheiro.